Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arroquins! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio sobre a onda encantada do Mago Branco. O Mago Branco, que é essa energia que vai falar sobre a conexão com o divino, sobre a presença, sobre o aqui e agora, sobre a meditação, ou seja, sobre tudo aquilo que é bastante desafiante para a gente nesses tempos agitados em que nós vivemos. Então esse ciclo que começa hoje e dura 13 dias, ele traz para a gente esse convite a essa reflexão sobre tudo isso. Então, como que está a sua conexão com o momento presente? O momento presente é o único que existe, é o aqui e agora. Que isso é tão dito e tão teórico para a gente, mas que na prática a gente não consegue acessar, não consegue vivenciar. Porque nossa mente está sempre deslocada para o passado ou deslocada para o futuro. Então a mente deslocada para o passado é aquele momento que de repente você está revivendo uma situação, e esse reviver pode ser porque foi algo bom que aconteceu e você está ali de alguma forma, né, presa naquela situação. Ou então sobre as coisas ruins que aconteceram com você no passado e que te mantém também aprisionado. Então hoje, por exemplo, eu recebi uma pergunta na caixinha de tarô, a pessoa dizendo: por que eu não consigo confiar no amor? Por que eu não consigo mais acreditar no amor? Porque ela está vivendo nessa perspectiva do passado, das dores, dos medos, dos traumas, de tudo que já foi vivenciado. E é como se aquilo fosse permanecer, aquilo fosse continuar acontecendo. E o outro lugar para onde a nossa mente se desloca é para o futuro. O deslocamento da mente para o futuro é quando a gente está ansioso, quando a gente está assim: ai, será como é que vai ser? Ai, será que vai dar certo? Ai, se não der certo? Então, a gente fica muito querendo controlar todas as variáveis, a gente fica querendo antecipar as coisas, a gente fica querendo prever tudo, e sempre com esse medo do e se não der certo? E aí, né, eu faço até um parêntese sobre isso, porque o que é não dar certo? Todas as vezes que alguém me pergunta, uma tiragem de tarô, por exemplo, tal coisa vai dar certo, eu tento entender para poder responder para a pessoa qual que é o parâmetro dela, qual é o parâmetro que ela está querendo saber. Então, por exemplo, o meu trabalho vai me trazer resultado financeiro, ou esse relacionamento vai me trazer felicidade. Qual que é o parâmetro? Porque dar certo é muito relativo. Quantas coisas que não deram certo na nossa vida, e isso foi o bom. Quando a gente olha para trás e a gente vê essa colcha de retalhos que é a nossa vida, a gente consegue perceber o tanto que bom que tantas coisas não deram certo. Que bom que aquilo que eu achava que eu queria, que eu achava que era o melhor, que bom que não deu certo. Então esse dar certo, ele é muito relativo, e a gente fica tentando controlar todas as variáveis para que as coisas aconteçam da forma como a gente acha que deve ser, enquanto que existe um porquê de tudo, existe um aprendizado em tudo. Então se não deu certo, o que você aprendeu, como você se fortaleceu, então tem essa razão por trás. Então, o grande aprendizado, hoje mesmo falei isso para uma cliente minha de tarô, porque ela fez uma entrevista de emprego e aí ela me mandou mensagem pedindo para eu fazer uma leitura de uma pergunta avulsa sobre se ia dar certo, como é que ia ser, né? Sempre essa forma de perguntar, né? E a carta que saiu, né, a resposta que o tarô deu para ela foi: segura a tua onda. Tem perspectivas de sim você passar nessa entrevista, mas segura a onda, não fica ansiosa. Trabalha no seu momento presente,
Faz as coisas que você tem para fazer hoje. E aí ela me disse, como que eu não vou ficar ansiosa? Esse é o grande treino. Esse é o grande treino. E a onda encantada do mago vem justamente nos trazer as possibilidades para que a gente possa estar mais presente. Pelo menos que a gente possa estar mais consciente da necessidade de estar mais presente. Isso já é algo. Então, vou deixar um exercício para você, que é um exercício que eu passo sempre para os meus clientes nos atendimentos, que é assim, autoobservação. Existem 3 níveis de autoobservação. A autoobservação é observar a si mesmo. Então, o primeiro nível, o nível mais simples, entre aspas, é autoobservação de passado. Autoobservação de passado é quando você fez algo e aí você se deu conta depois. Putz, fiz de novo. Não resisti. Putz, briguei. Putz, falei, sei lá. Né? Então, você fez algo e você se deu conta. Porque existe uma etapa anterior que é quando você nem se dá conta das coisas que você faz. Que é a total inconsciência. Então, se você está na autoobservação de passado, já é bom. Você já está conseguindo pelo menos ver o que você fez. O segundo nível de autoobservação é a autoobservação de presente. A autoobservação de presente é assim, está acontecendo e eu estou percebendo. Eu não consigo mudar, talvez, estou me sentindo de tal forma, estou fazendo tal coisa, estou percebendo que aquilo está acontecendo. Não consigo mudar, mas estou percebendo. Isso é muito importante, até para você entender os gatilhos, de onde vem, etc. E o terceiro nível, né, o mais sofisticado, é a autoobservação de futuro, que é quando você percebe que vai acontecer e você consegue evitar. Então eu deixo esse exercício ao longo dessa onda encantada, ao longo desse ciclo do mago, para que você se observe. Faça as anotações, é importante. Se perceba. Todos os dias à noite você pode fazer uma revisão do seu dia. Como é que foi? O que você poderia ter feito diferente? Como você poderia ter agido diferente? O que você gostou? O que você não gostou? Faz essa autoobservação. E começa a se perceber naquilo que você gostaria de mudar, caminhando para essa autoobservação de presente, até que você chegue na autoobservação de futuro. Então fica esse convite. Outra coisa que o mago vem trazer para a gente é uma reflexão sobre o divino, essa conexão com a espiritualidade, porque muitas vezes a gente relaciona a espiritualidade à religião ou alguma prática específica. Mas acontece que a espiritualidade, ela precisa estar presente no seu dia a dia. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de você entender que não é só a matéria, que não é só o que você está vendo com o seu olho físico, o que você ouve com o seu ouvido físico e etc. Né? O que você percebe através dos seus sentidos físicos. Porque existe uma outra camada, existe uma outra esfera muito mais sutil e que não pode ser captada por esses sentidos físicos. Então, eu vou te dar um exemplo para você entender melhor isso. Imagina que você estivesse de olhos fechados, vendados, e você nunca viu o vermelho. E eu fosse explicar o vermelho para você. É complicado, né? Como que a gente explica o vermelho com palavras? Ou como você pode ouvir o vermelho? Não dá, né? Você precisa de um sentido físico específico para ver a cor, que é o seu olho. Então, para cada tipo de estímulo ou de sensação, ou de coisa, a gente precisa de um sentido específico. E o que vem da espiritualidade, a gente capta, a gente sente, a gente percebe através de sentidos que não são físicos. Então você capta com a sua intuição, você capta com a sua clarividência, com a sua clareaudiência, depende do quanto você está aberto, o quanto essas coisas estão desenvolvidas dentro de você. Então não necessariamente você precisa ter uma religião ou ter uma prática coletiva para que você esteja em contato com a espiritualidade, mas é muito importante que você esteja em contato com a espiritualidade ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, que você possa sentir esse algo a mais, que você possa se comunicar e se conectar com aquilo que você considera o divino, aquilo que você considera mágico, que pode ser a natureza, que pode ser um oráculo, enfim, né? N possibilidades. E que você possa estar, então, ao longo desses 13 dias, mais atento a essa outra instância, essa outra camada da espiritualidade. Então, eu convido agora o meu grande parceiro aqui, o tarô,
para dar uma contribuição sobre esse tema e sobre a onda encantada do mago, né? Vamos ver o que o tarô tem aqui para a gente em termos de contribuição, em termos de perspectivas. Então eu tirei um jogo aqui e esse jogo tem a carta da estrela, temperança no negativo e o 2 de ouros no positivo. Então esse jogo aqui está falando para a gente justamente, né, sobre essa forte conexão espiritual. A estrela tem muito dessa conexão espiritual. Aqui fala para a gente realmente estar nessa sintonia, para a gente estar nessa conexão maior com aquilo que é mágico, com aquilo que é divino, com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que a gente se encanta. A carta da estrela aqui também fala para a gente perceber essa conexão que existe entre todas as coisas, essa teia, né, essa rede, essa coxa de retalhos que é a nossa vida e que tudo vem sendo tecido e tudo vem sendo construído ao longo do tempo. E quando você olha para trás, você percebe que cada desafio te trouxe um aprendizado, que cada desafio te deixou mais forte, que cada desafio fez com que você desenvolvesse uma virtude. Então, a estrela aqui fala sobre conexão com esse a mais, né? E no negativo, a carta da temperança vai falar justamente desse desequilíbrio que a gente vive hoje por causa dessa desconexão espiritual. Então, a gente vive estresse, a gente vive medo, ansiedade, angústia, vazio interior, todas essas coisas que são tão difíceis e pesadas porque a gente não está no momento presente, porque a gente não está confiando, porque a gente não está fluindo. Então, a temperança vem dar esse recado, né? Fala assim, calma, respira, paciência, né? Permite esse fluxo, permite que as coisas venham através de você, permite que você caminhe pelo fluxo da vida. E cuidado com excessos, cuidado com excesso de autoindulgência, cuidado com tudo aquilo que desequilibra você. E aí, para fechar, né, esse jogo, a gente tem o 2 de ouros, que é uma carta que fala justamente desse equilíbrio. O 2, ele sempre traz essa visão da dualidade, mas aqui a gente tem no positivo, né, justamente nessa perspectiva do equilíbrio. Então, como que eu posso ter matéria e espiritualidade na minha vida? Porque não é sobre negar a espiritualidade, não é sobre negar a matéria, é sobre integrar, é sobre viver com essa visão mais ampla, vivendo esses ciclos, né? O 2 de ouros é uma carta que tem uma lemniscata, que é o símbolo do infinito, e é a roda da vida ali, né? Girando dentro desse ciclo do infinito. Então a gente está o tempo todo nesse movimento. Então essa busca por esse equilíbrio, a busca por equilibrar essas, entre aspas, polaridades, é o grande desafio, o grande aprendizado, o desafio aqui do ponto de vista positivo, mas é também o grande aprendizado e a grande lição que a gente tem para esse ciclo. E eu aproveito para contar para você uma novidade. No dia 2 de março, eu vou fazer um workshop online que se chama Resgate Sua Criança Interior e que é um trabalho que eu já faço há muito tempo de forma individual, mas que agora eu vou fazer em grupo. A primeira turma vai acontecer no dia 2 de março. São super poucas vagas, 8 vagas, porque eu quero que seja uma coisa mesmo intimista, que a gente possa trabalhar com cada pessoa de forma muito profunda e muito transformadora. Esse trabalho visa encontrar, curar e tratar essa criança, essa outra instância, né, que nós carregamos dentro de nós e que impacta tanto na nossa vida. Então, a condução do trabalho é coletiva, mas o trabalho em si, a cura, é feita de forma individual. E se você sente que é o momento de você olhar para a sua criança interior, vem participar. Outras informações eu vou deixar no link da bio do meu Instagram, @por.renatabarreto. E se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem por DM também. Eu desejo que essa seja uma onda encantada, de muita conexão, de muito equilíbrio, de muita leveza, de muita expansão e de muita transformação. Arro em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia
visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!